E aí, já participou de alguma briga que você sabia que ia ser nocauteado antes mesmo de entrar na briga? Ou já assistiu uma luta em que você sabia exatamente qual ia ser o lutador que ia ser nocauteado? Pois é, como no texto de hoje. Olá, eu sou Alexandre e você é bem-vindo aqui para a série Além do Óbvio. Hoje com o texto de Provérbios, capítulo 3, versículos 27 ao 31. Aqui, nesse trecho, o pai muda um pouco o foco. Antes ele estava falando de como deve ser o relacionamento do filho com a sabedoria de Deus. Esse é o tema principal. Agora, nesse trecho, esse continua sendo o cerne do texto, o relacionamento que nós devemos ter com a sabedoria de Deus. Mas agora o pai dá uma certa ênfase em como esse relacionamento saudável com a sabedoria tem que se traduzir em relação à nossa interação com os demais homens. Então, o pai fala sobre 5 procedimentos que o filho deve se abster. E interessante notar que a lei tinha um lugar central em Israel, porque a lei reflete o caráter de Deus. E essa lei era transmitida de geração a geração. Interessante notar como esse trecho, ele parece muito o trecho que está escrito em Levítico 19, 11 a 18. Tem também várias instruções, começando com não. Não furtareis, não oprimirás o teu próximo, não amaldiçoarás, não fareis injustiça, etc. O interessante é ver como essa tradição ela é passada de pai para filho, às vezes no mesmo formato que tinha sido escrito antes. Mas nesse trecho de 5 versículos, os 2 primeiros tratam de pecados por omissão. O pai está dizendo para o filho, olha, meu filho, não deixe de fazer o bem a quem de direito, no versículo 27. Porque aquele que tem uma boa relação com a sabedoria não pode deixar de fazer o bem para o próximo. A gente já viu isso lá no episódio 2 dessa segunda temporada. Lembra que a gente falou da benignidade e da fidelidade? Tem que andar de mãos juntas? Tem como uma pessoa ser fiel a Deus, ser fiel à sabedoria, que é Jesus, e não ser benigna para os outros? Então o pai está dizendo, meu filho, não deixe de fazer o bem a quem de direito. Isso não só nas relações formais, como diz o texto, né? Não detenhas o bem dos seus donos, né? Não só em relações formais, mas em todo e qualquer tipo de relação. Relação de pai e filho, por exemplo. O filho deve a obediência ao pai, o respeito, a honra ao pai. O pai, nos termos desse versículo, é o dono daquela honra. E assim o filho deve honrar o pai. Então, o pai está dizendo aqui para o filho, meu filho, não deixe de fazer isso aqui aos teus próximos. Não deixe de honrar o teu pai, não deixe de honrar a tua mãe, não deixe de pagar os outros, não deixe de cumprir a sua responsabilidade que você tem com os outros de forma correta, é o versículo 28, né? Inclusive, Deuteronômio 24:14 diz assim, não oprimirás o jornaleiro, pobre e necessitado de teus irmãos ou de teus estrangeiros que estão na tua terra e nas tuas portas. Versículo 15, no seu dia lhe darás o seu salário e o sol se não porá sobre isso. Porquanto pobre é, e sua alma se atém a isso, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Ou seja, olha só, se você deixa de fazer isso, deixa de cumprir as suas responsabilidades de forma correta, o outro pode clamar a Deus
e o pecado ser achado em nós. O filho que não honra o pai, se deixar de prestar essa honra, o pai certamente vai clamar ao Senhor e Deus vai ver esse pecado na pessoa e vai tratar. Portanto, esses 2 versículos se resumem em não deixar de fazer o bem quando está ao nosso alcance. Jesus disse em Mateus 22, 21, disseram-lhe eles, de César. Então ele lhes disse, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, não deixe de fazer o bem. Essa palavra está naquele contexto que os fariseus, querendo armar uma cilada para Jesus, que eles iam aqui se enquadrar no versículo 29, que a gente vai ver na sequência, quiseram pegar Jesus, né, acerca do tributo, né, se tinha que pagar o tributo ou não, e ele falou assim, tá, e a cara de quem que está aqui nessa moeda? De César. Ah, então dá para César o que é de César, e dá a Deus o que é de Deus. Dá a honra àquele que tem o direito de receber honra. Dá o salário àquele que merece o salário. E isso tem que se repetir em todas as nossas relações. Dá honra à esposa que ela merece, a qual ela é dona. Dá honra ao esposo também, e assim sucessivamente. Dá honra aos líderes da igreja, e assim por diante. Depois, o pai trata aqui de 2 pecados por ação, né? Ou comissão, no caso, né? Ou seja, pecados que você pratica mesmo. Aqui o pai está dizendo, não faça isso e isso. No caso do versículo 29, não faça planos para prejudicar alguém. E isso a gente trata com muita leviandade, porque planejar fazer o mal para alguém era tido por Deus como uma maldição. Está escrito em Deuteronômio 27, 24, Deus disse assim, maldito aquele que ferir o seu próximo em oculto. E todo o povo dirá amém. Ou seja, aquele cara que arma planos, como diz aqui o versículo 29, não maquines mal contra o teu próximo, pois habita contigo confiadamente. E Deus tinha essa pessoa que fazia planos para fazer mal para os outros como maldito. E a Bíblia tem vários exemplos desse pecado. Os filhos de Jacó, né, contra os siquemitas, quando aquele episódio com a irmã deles, eles planejaram um mal para os siquemitas, né, para matá-los. Saul contra Davi várias vezes, né? Saul planejou matar Davi, que habitava com ele confiadamente. Davi teve até a oportunidade de matar Saul, mas mesmo Saul estando desviado e Davi já sendo ungido, o rei de Israel, Davi não intentou fazer o mal contra o ungido de Deus. O caso dos fariseus contra Jesus, várias vezes, quantas vezes os fariseus maquinaram mal contra Jesus? O próprio caso de Judas contra Jesus, né? Como eles maquinaram ali, como matar Jesus, né? Como eles planejaram. E tem outros inúmeros casos na Bíblia de pessoas que maquinaram mal contra o próximo. E Jesus falou que se a gente aborrecer o nosso próximo, no coração a gente já é assassino. Veja só, como disse aquele versículo de Deuteronômio 27, 24, né? Maldito aquele que ferir o seu próximo em oculto. Às vezes, a gente está ferindo o próximo no oculto do nosso coração. E Jesus fala assim, você tem ódio do seu irmão, você já é homicida. Não precisa nem chegar a fazer o ato. E isso é sério, porque Deus vê isso como uma maldição. Deus vê a pessoa que maquina o mal contra o próximo como maldito. A gente precisa levar isso mais a sério. E no versículo 30, o pai está dizendo para o filho, não faça
demandas contra alguém sem motivo. Demandas judiciais, outro tipo de demanda, né, sem motivo, sem razão, exigir algo de alguém sem motivo nenhum. Na verdade, no Novo Testamento, Paulo disse que até não devia haver demandas judiciais entre os irmãos da igreja. E quantas vezes a gente faz isso e quantas vezes a gente já viu irmãos entrando contra irmãos em juízo perante ímpios? Ou seja, aqui também a gente toma um golpe. E o resumo desses dois próximos versículos, 29 e 30, é que fazer maldade, planejar fazer maldade, além de tolice, é pecado. E, lá no começo, deixar de fazer o bem, além de tolice, também é pecado. E, por fim, aqui no versículo 31, o pai fala de um pecado de pensamento, né? Não tenha inveja dos homens maus, do homem violento, nem escolha nenhum de seus caminhos, porque muitas vezes a gente vê o homem mau prosperando no seu caminho e a gente é tentado a fazer o que ele fez para conseguir chegar onde ele chegou. Nisso também a gente capota. O Salmo 73 é um exemplo claro disso, em que Asaf diz que assim: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Asaf via que o ímpio não tinha aperto, nem na vida, nem na morte. Mas quando Asaf entrou na presença de Deus, Asaf conseguiu ver o fim dos ímpios. E aí ele viu que ele não precisava invejar os ímpios, mas permanecer naquilo que Deus tinha dado para ele. Agora veja, esses pecados, esses versículos englobam pecados por ação, omissão e pensamento. Pecados que a gente comete todos os dias. E é aí que está o nocaute. Porque quando a gente olha para a nossa vida, a gente vê um monte desses pecados de ação, omissão e pensamento. A gente vê que a gente maquina mal contra os outros, a gente vê que a gente deixa de fazer o bem, a gente se pega invejando quem não deve ser invejado, se é que alguém pode ser invejado, né? Uma inveja santa talvez, né? Mas todos nós tropeçamos muitas vezes em vários desses pecados aqui, de maneira que esse trecho serve como parâmetro para a gente analisar a nossa vida, como que a gente está em relação a esse relacionamento com Deus, esse relacionamento com a sabedoria. Serve como parâmetro para a gente analisar o nosso andamento, não só em relação aos trechos passados aqui que a gente analisou, mas em relação a toda a nossa vida. E aí é que a gente vê que a gente está muito mal, que a gente comete todos esses pecados. É aí que a gente toma esse nocaute da palavra. Aí quando eu olho esse trecho eu falo: Senhor, tem misericórdia de mim. Porque quando a palavra fala, não deixe de fazer o bem, eu falo, eu já deixei de fazer. Às vezes deixo de fazer o bem a muitas pessoas. Não deixe de cumprir sua responsabilidade. Eu deixo de cumprir a minha responsabilidade. Não maquine mal, eu maquino mal. E assim sucessivamente até chegar no versículo 31. Todos eles e tantos outros, né? E nesse momento, quando eu penso, tô devendo muito, tô nocauteado aqui, tô na lona, eu lembro que Jesus pagou tudo na cruz do Calvário. Ele foi o Filho que andou perfeitamente conforme essa palavra, não desejando mal para os outros, não invejando os ímpios, fazendo o bem a quem merecia, a quem de direito, né? E ele mesmo sendo injustiçado e morto pelos nossos pecados. E então eu lembrei daquela música Jesus Paid It All, ou seja, Jesus pagou tudo. E o que umas linhas dessa música, da letra dessa música: eu fugi de lutas quando deveria ter resistido.
Olha só a omissão aí. Vivi uma vida dupla quando ninguém estava por perto. Pecados de ação. Tatuado em minha mente imagens que não posso desfazer. E vestido de branco quando minha alma ainda estava negra. Ou seja, o lobo em pele de cordeiro. Fiquei doente de arrependimento. Sentia tanta vergonha que desejei estar morto. Até perceber que alguém pagou o preço. O presente era gratuito para mim, mas ele teve que dar sua vida. Jesus pagou tudo, tudo a ele eu devo. O pecado deixou uma mancha carmesim, mas ele lavou essa mancha e a deixou branca, como a neve. Muito embora nós pequemos todos os dias em muitos desses versículos, o Senhor Jesus pagou tudo na cruz do Calvário, a fim de que hoje, pela fé nele, nossos pecados possam ser apagados e a gente possa levantar para buscar novamente todos os dias esse relacionamento e aperfeiçoar esse relacionamento com a sabedoria de Deus, que é o próprio Senhor Jesus. Então, hoje, a gente pode se arrepender do nosso pecado e tornar a buscar esse relacionamento com o Senhor Jesus. No próximo episódio, a gente vai ver por que o pai fala tanto não. Os filhos parece que não gostam de receber não, né? Não faça isso, não faça aquilo, né? Muita gente fala que Deus é um tirano porque ele não deixa a gente fazer isso, aquele outro, né? Até recentemente teve um rapaz que andou falando essas coisas, né, publicamente, mas a gente vai ver por que Deus fala muitas vezes não pra gente. E eu quero contar com a sua presença, portanto, inscreva-se e ative as notificações aí para saber quando os vídeos são lançados e deixe os seus comentários aí, o seu like também, e a gente se vê no próximo episódio. Deus abençoe!